Bora, turma! Muito bem-vindos! Mais uma live aqui hoje, mais um encontro com experts, muito bom! Hoje nós vamos falar aqui com a nossa parceira, com a Juliana Prado, que vai estar junto com a gente aqui falando um pouquinho sobre vendas. Vendo logo existo, vendo logo existo. Como é que a gente valida nossos produtos no mercado através de vendas de alto impacto. Muito bem, a turma já está entrando. Estamos aguardando a Juliana também chegar aqui. Deixa eu ver como é que eu fixo esse comentário aqui. Estamos ao vivo. E aí, Manuel, Andréia, muito bem-vindos. E aí, hoje nós vamos falar bastante sobre venda, hein? Falar aí com a turma que é referência, né? A Juliana da Mastermind. Ó, a Juliana entrando aí. Deixa eu convidá-la aqui para estar junto com a gente. Deixa eu ver. Juliana. Ok. Juliana entrando aqui com a gente agora. Olha quanta gente bacana entrando aí. Fred mandou até pergunta. Legal, Fred. Muito bom. Boa tarde, Juliana. Oi, Arthur. Boa Tudo tarde. ótimo? Tudo maravilhoso. Graças a Menina, Deus. que alegria, que honra estar com você aqui. Que bacana. É toda minha. Falar das coisas que a gente gosta, né? Falar um pouquinho de Napoleon Hill, falar um pouquinho sobre Mastermind. Não sei por que não fizemos isso antes. Pois é. Tudo tá na sua hora aqui. Vamos falar Tudo até na sobre sua isso. hora. Tem até sobre isso pra gente No comentar xadrez, aqui. a gente fala que a gente sempre faz o rock dois lances atrasados, que a gente sempre deveria fazer 2 lances antes. Ou seja, a gente nunca sabe qual é a hora certa, né? Pois é. Tem um sujeito A gente aí... cria. Tem um sujeito aí que fala que é sempre a sua vez de fazer a próxima jogada. Uhum. Por que essa jogada demorou? Mas enfim, vamos lá, vamos em frente. Gente, ó, vou dar as boas-vindas para vocês e receber também a Juliana. Eu sei que todo mundo já conhece, vou só cumprir aqui um protocolo. A Juliana Costa é diretora da Mastermind no Espírito Santo e também em Massachusetts. E a Mastermind, para quem já conhece também, né? A turma que está aí acompanhando a gente. Difícil hoje imaginar um empreendedor que esteja aí em alta performance, que nunca tenha ouvido falar de Napoleon Hill, e a Mastermind é a única marca que tem a chancela, né, de representar, de estar junto com a marca do Napoleon Hill Foundation aqui no Brasil. Isso é muito legal. Sim. A Mastermind é a maior organização para a formação de líderes da América Latina. Só para vocês terem uma noção do quanto que a gente vai aqui impactar com o conteúdo, quanto que vocês podem esperar desse nosso encontro de hoje. Juliana, eu tomei uma liberdade, acabei não falando isso para você, mas antes do nosso encontro aqui, eu peguei meu WhatsApp e saí disparando para as pessoas que estão mais próximas de mim. Eu fiz isso também. Pedindo para eles mandarem os pontos de vista deles, assim, se eles também teriam perguntas. Que bacana. E foi legal, a turma interagiu, respondeu bem. Vou trazer algumas coisas aqui para o nosso bate-papo. Assim, aí as perguntas difíceis eu vou chamar o André. Sem problema. Ele está aí do lado ou ele está entrando com a gente aqui? Tá pertinho. Muito bom. É legal, né, quando a gente está junto assim, você tem o André por perto, eu tenho a Alicia por perto, a gente vai sempre se apoiando e crescendo junto aqui. Muito legal. É um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com você também. Obrigada pela saudosa recepção, adorei. E eu também tenho perguntas para você, viu? Não é só você que tem surpresas, não. Vamos ver, será que eu sei responder? A ideia é assim, de fazer um bate-papo aqui, bem leve mesmo, divertido, para a gente poder ajudar a pensar e responder. Todo mundo sabe que eu não rimo limão com violão, eu gosto de fazer perguntas que botam a gente para pensar. Não tem aquela pergunta do tipo, como você se sente sendo um sucesso? Não vai ter por aqui, não. E falar dessa origem, né? Acho que eu posso ter a liberdade de dizer que os ensinamentos do Napoleon Hill literalmente viraram a chave de crescimento para mim. Quando eu comecei a estudar as fontes, estudar as coisas, os ensinamentos, né? O cara vem para o mundo, tem uma oportunidade, faz um estudo de 20 anos, entrevista as maiores fortunas do mundo. Quem ignorar que isso é uma fonte de oportunidade para crescer, né? É então a gente vamos falar um pouco sobre esse mestre. E eu, claro, sou muito mais um admirador, mas você está junto com um time aí que representa esse legado do Napoleon Hill. E eu vou usar e abusar do seu conhecimento no nosso encontro de hoje. Ó, eu espero corresponder, e uma das coisas assim, que me motiva muito a fazer o que a gente faz é que eu vivi exatamente isso que você falou. Uma vez na vida eu tive contato com o Napoleon Hill e a chave virou.
E eu tive a felicidade de continuar a caminhada agora do ponto de vista de quem desenvolve essas habilidades, né? Para pessoas, para equipes, no formato de treinamento. Agora, o empreendedor, ele precisa ter contato realmente com a filosofia do Napoleão Hill, independente de treinamento. Tem muita coisa, são 36 livros que nós temos, que ainda vão ser lançados também em português, pela editora Citadel, que é a nossa editora oficial. E, ou seja, tem Napoleão Hill para estudar em vídeo, tem para estudar em livro e tem para estudar com a gente também fazendo treinamento. Então não tem desculpa, né? Perfeito. E o que mais me encanta em toda a parte, né, dos ensinamentos do Napoleão Hill é porque você, né, tá junto comigo aí, você sabe que eu gosto de método, eu gosto de botar as coisas dentro de uma estrutura para poder acontecer. Até esse nosso encontro aqui, eu vou estruturando a coisa para poder acontecer. E o que o Napoleão Hill traz para a gente, não que necessariamente seja inédito, mas tem uma autenticidade da vivência, da experiência dele. Sim. Né? Isso é muito importante porque dá verdade, mas ele também tem essa característica de estruturar o pensamento, né? De estruturar a forma de agir. Porque senão a gente fica fazendo... A gente falou um pouco sobre isso naquele evento lá da Mastermind, do Prosper Day, Sim. que tem muita coisa fazendo sentido, mas pouca coisa está fazendo a diferença. Então a pessoa ouve e fala assim, nossa, legal isso. Tá, mas como é que você bota em prática? Não tem uma estrutura para botar em prática. E assim, o Napoleão Hill, para a época dele, ele teve um caráter de singularidade muito grande, porque antes de Napoleão Hill só havia uma publicação que falava sobre desempenho, alto desempenho, que foi a biografia do Benjamin Franklin. Oh, que legal. Que ele escreveu dizendo como ele conseguia ter os resultados que ele tinha. Então, o primeiro método foi a filosofia do sucesso de Napoleão Hill, que veio alguns anos depois. Legal. E pegando esse Então, gancho aí de sucesso, né, já que a gente está... Vamos começar falando de sucesso, então. Teve um estudo que saiu na Forbes e falava o seguinte, que 42% das pequenas e médias empresas que fracassam, que não alcançam, não conseguem chegar ao que eles, né, identificaram ele como sucesso, se devia muito às pessoas criarem produtos que tinham que buscar os problemas no mercado, ao invés de fazer o inverso, né? Ao invés de procurar primeiro o problema para depois de desenvolver o produto. Isso me chamou a atenção. As duas das perguntas que chegaram para mim no WhatsApp antes da nossa conversa vieram falando sobre essa força do mercado, como o mercado determina o preço das coisas, como que o mercado força a empresa a cobrar menos, como que o cliente faz essa pressão para poder cobrar, para poder pedir desconto. E o Napoleão Hill fala muito sobre a lei, sobre como gerar riqueza, né? O próprio treinamento que vocês estão trazendo agora chama Quem Vende Enriquece. Como é que é essa visão da filosofia para os negócios, nessa estruturação de produto, mercado e precificação, né? Até quanto que o mercado pode pagar por aquilo que você está oferecendo? Aí, Arthur, às vezes eu vou falar um pouquinho de Napoleão Hill e às vezes eu vou falar um pouquinho de você também, porque você é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de Napoleão Hill. Então, a materialização da filosofia dele em metodologia de trabalho é uma raridade que a gente vê em alguns profissionais, como você, ou como pessoas que passam o nosso treinamento, que conseguem sintetizar a profundidade, a complexidade do que ele traz em uma metodologia e um linguajar palatável. O Napoleão Hill, no livro... O Napoleão Hill, para começar, gente, ele era um jornalista. Há relatos na história de que ele estudou um pouco de direito também. Mas no fundo, que ele amava era vendas. Napoleão Hill era um vendedor, assim, ele amava vendas, ele entendia que a venda é o que faz a economia funcionar, ele entendia que quando você vende, você está realizando um sonho ou você está resolvendo uma dor. Ele sabia o quanto a importância da venda relacional fazia diferença para o seu negócio. Então, ele era um vendedor, assim, né? Todos os livros dele, desde o Think and Grow Rich até a Atitude Mental Positiva, e até aqui no Mais Esperto que o Diabo, que é o que eu estou lendo agora, você vê o viés forte da venda que Napoleão Hill traz. Então, o que a gente sintetiza assim, do pensamento dele?
ele fala que venda é relacionamento. As pessoas não compram uma caneta, elas compram uma solução para assinar contratos que vão mudar a vida dela. E quando a gente entende isso, muda tudo. Muda o discurso, muda a forma como nós apresentamos, muda a relevância daquilo para aquela pessoa que tem a necessidade daquela caneta. Mas tem uma coisa que ele fala antes, que eu gostei demais quando eu li no próprio livro, né? Porque uma coisa é você ouvir as pessoas falando de Napoleão Hill, outra coisa é você ir lá e você comprovar. É que ele diz o seguinte: você precisa ter algo útil que verdadeiramente ajuda as pessoas a resolver uma questão que elas querem. Então, quando o mercado coloca um preço, aí a minha interpretação como vendedora e como instrutora, né? Quando o mercado coloca preço no seu produto, ou porque o mercado não necessita daquilo dessa forma, ou porque você está vendendo um produto e não uma solução. E aí você entra numa linha comum de competitividade, onde o preço é o melhor argumento que um vendedor despreparado consegue ter. Só sobrou aquilo. Só sobrou aquilo. Já um vendedor preparado, ele simplesmente não oferece até que a pessoa diga que ela quer aquela solução que você está apresentando. Então, acho que isso muda tudo, né? E é uma coisa que você ajuda os seus clientes a entenderem de uma forma mágica, fabulosa, suave, muito impactante, que é a não oferecer antes que você tenha certeza se a pessoa vai ser beneficiada com aquilo que você está se propondo a entregar para ela, né? E se ela percebe esse valor, né? Se ela já te deu indicadores de que ela percebe esse valor, senão você joga a sua oferta no vazio, né? Mas partindo de um ponto de vista, partindo de um pressuposto de que as pessoas, de uma forma ou de outra, a maioria das pessoas está buscando ser feliz, está buscando se realizar. Mesmo aquele vendedor que a gente olha de fora e vê que o cara está menos preparado, mas na cabeça dele, ele quer fazer uma venda, ele quer conseguir ter êxito na venda dele. Mas, às vezes, pode ser uma percepção só minha, tá? Mas, às vezes, me parece que as pessoas estão tão apaixonadas por aquela ideia que eles fecham os olhos para esses indicadores, né? Então, ele está dizendo algo que é importante para ele. O sonho dele não é aquela realização. O sonho dele é que alguém compre aquele produto. E aí eu quero pegar esse gancho para a gente falar sobre essa diferença entre sonho e expectativa. Né? As pessoas, às vezes, sonham, eu estou me movendo naquela direção. Expectativa, eu só quero que a coisa aconteça. Como que a Mastermind pode... Perfeito, Frederico Botelidor. Como que a Mastermind pode ajudar esse empresário ou essa pessoa, esse especialista em vendas, a ter essa clareza, assim, cair a ficha para dizer, meu amigo, você está olhando para a direção errada ou você está enxergando curto demais? Como que hoje a estrutura da Mastermind pode ajudar essas pessoas a ter mais clareza, desapegar um pouco desse ego do que eu quero que aconteça para estruturar uma nova visão, de encontrar essa dor do cliente, né? Como o próprio Fred comentou aqui. Arthur, suas perguntas são sempre ótimas. E também bem profundas e que fazem a gente pensar, né? Conforme você falou, tem que ser pergunta assim para poder fazer sentido. Então, eu vou responder em partes. A primeira parte aqui é o seguinte: existe um fluxo natural da venda. E esse fluxo natural, ele começa com empatia, que é a vontade de duas pessoas se relacionarem entre si, né? Independente da venda, né? É o sorriso, é o quebra-gelo, é a disponibilidade para poder atender, servir, né? O servir. A gente tem aí algumas empresas que elas são fantásticas em relação a isso. Eu sou fã de algumas delas, um restaurante, inclusive, se todo mundo deve conhecer, e quando você senta na mesa, o garçom, ele ajoelha e pergunta, né? e vai te perguntar como é que você está, se está tudo bem. Show. Então, ele se coloca realmente numa posição de eu estou aqui para servir você. Eu quero ver o pessoal digitar o nome do restaurante agora para saber se eles vão saber. Pegadinha, vamos botar enquete. Digita aí o nome para a gente saber se você só por essa descrição, se você já reconheceu. Ó. Ai, a Lícia já matou a charada. De bate pronto, perfeito. Então, essa coisa de se colocar na posição de servir, ela é fundamental para que a pessoa entenda que você realmente está ali com uma disposição de ajudar. O vendedor que só quer vender, ele não
não demonstra que está preocupado com o sucesso daquele cliente. Então, é mais um cliente ou menos um cliente, né? E a gente acredita na venda relacional. Napoleão Hill fala isso, né? Venda é relacionamento, venda é relacionamento. Então, quando a gente trabalha o fluxo natural da venda, o próprio participante, né, dos nossos treinamentos, normalmente são vendedores ou são gestores de vendas, diretores de vendas, eles vão entendendo que existe um passo a passo ali que não é exatamente um passo a passo de venda de um produto. É um passo a passo de venda de uma ideia. É um fluxo de namoro. É um cortejo que você está fazendo. A pessoa, primeiro, ela está confiando em você. Né? Você está dizendo para ela que você é capaz de solucionar aquilo que ela tem. Independente se ela quer comprar um copo ou se ela quer comprar uma Ferrari. A falta de um copo naquele momento para a vida daquela pessoa pode ser algo de extrema relevância. E o vendedor precisa respeitar isso, né? E entender. Ou seja, aquele vendedor que ele tem uma missão na vida de querer ajudar a pessoa a realizar um sonho, resolver uma dor, ele certamente é bem mais, melhor sucedido. Então, respeitando esse fluxo natural de vendas que está relacionado ao relacionamento, ao cortejo, ao rapport, como nossos amigos gostam de falar, a confiança, a construção da confiança, o próprio profissional vai seguindo aqueles passos que a gente metodizou, que a gente vai entregando, e a ficha dele vai caindo, porque o mindset vai mudando. E aí ele começa a mudar a forma de abordagem. Nos nossos treinamentos de vendas, obviamente, a pessoa termina o treinamento com um manual ensinando a vender de novo aquilo que ela vendia, né? Mas vai construindo essa competência tijolo a tijolo ali. Não é uma Tijolinho coisa a que tijolinho. não é um botão mágico, apertou, Não. você sai do outro lado pronto para... Nós estamos falando aqui de comportamento. Existe um método? Existe. E esse método respeita esse fluxo natural da venda. Mas até você chegar na hora de negociar preço, tudo que você fez antes foi relacionamento. Então, a maior parte de um treinamento de vendas de alto impacto, que é o que a gente faz, está relacionado a comportamento, o comportamento do vendedor. E aí ele vai estruturando um método que segue isso e no final ele monta todas as pecinhas e cria o seu novo manual de vendas com um mindset alterado em relação à forma como ele vai abordar e construindo uma venda relacional, inclusive digital. Perfeito. Inclusive no digital. Digital é só o veículo, né? Só o veículo. Mas exatamente. a competência tem que estar ali. E quando você fala de comportamento, imagina que entrou lá na sua turma do Quem Vende Enriquece, entrou um cara daqueles que ele acredita que ele nasceu para vender e já vende desde criancinha, já vendia picolé, jornal, sempre teve nele essa veia de vendedor, já é um destaque na sua equipe, as pessoas já falam para ele, cara, você é um ótimo vendedor, e ele define, mas eu sinto, assim como eu sou um bom vendedor, que eu tenho que me aprimorar e que eu tenho que me capacitar cada vez mais para ser cada vez melhor. Esse cara está com faca no dente, sangue no olho ali para realmente ser um destaque no mercado. Ele entrou na turma. Por outro lado, na mesma turma, entrou aquela pessoa que fala assim, cara, tô tendo que vender por causa da pandemia. Se eu pudesse, eu não vendia. Não nasci para isso. Não nasci para isso. Admiro quem tem essa competência, mas eu não tenho. Os dois entraram na turma ali, os dois estão se dedicando. Aí dentro desse cenário, qual é o comportamento que esse cara, que acreditava que não poderia, que não era capaz, ou que não nasceu com dom, não é nem que não é capaz, ele acredita, eu não nasci com esse dom, o outro cara lá tem esse dom. Mas os dois se dedicando, qual o comportamento que esse cara, que acreditava que não tinha o dom, mais vai ter que desenvolver dentro do treinamento para poder se equiparar, para chegar mais próximo da performance desse outro? E vou completar com uma outra pergunta. E qual o comportamento desse outro, que era o foguete de vendas, ele tem que estar mais atento para que ele não fique parado? Tipo, ele está lá no treinamento, está se dedicando, mas começa a patinar, que ele não fique sem sair do lugar. Essa pergunta é muito boa também. Daria uma tese. Eu me identifico assim, alguns comportamentos, mas eu vou falar daqueles que eu acho assim, mais de coisas que eu já vi. Que é legal a gente contar casos que você experimentou em sala, né? E o primeiro caso, o caso do vendedor mais tímido, aquele vendedor que não se sente
né, ali missionado a vender, ele precisa encontrar o entusiasmo na venda. Porque na cabeça dele a venda é uma relação comercial, né? De eu compro e você paga, eu vendo e você paga. Então, ele vai passar por um processo de entender que a venda não é isso, a venda é confiança. Então, ele começa a entender que nós vendemos ideias o tempo todo, a gente vende a nossa imagem, a gente se vende para poder conseguir o nosso relacionamento, né? O cônjuge, a esposa, né? O marido e tal. A gente vende até um colega nosso, quando a gente acredita que aquela pessoa é muito boa no que ela faz, a gente referencia, fala bem dela. Então, nós vendemos o tempo todo ser humano, ele vende. Ele vende tudo, ele vende o que ele pensa, ele vende a comida que ele quer comer, ele vende. Ou seja, nós somos vendedores natos, né? Nascidos assim. Agora, as competências relacionadas para uma venda comercial, sim, elas são desenvolvidas. E uma delas é o entusiasmo em ajudar, o entusiasmo em resolver, o entusiasmo em dar seguimento, o entusiasmo em aprimorar a sua técnica. Né? Então, uma coisa é você vender a sua opinião, outra coisa é você ter êxito nisso, né? Então, nós temos linguagem de influência para isso, temos oratório, temos vendas, temos liderança, né? O cardápio é imenso. Bacana. Faz sentido. Eu falei numa das aulas das minhas sextas-feiras que o ser humano é automóvel. Porque tudo nosso é auto, né? Tem que ser autodisciplina, automotivação, autossugestão. Só que tem gente que decide ser um automóvel popular e tem gente que decide ser um automóvel de luxo. Exatamente. Então dá para ser das duas formas. E o Napoleão Hill falava um pouco sobre isso quando ele dizia para a gente não ficar refém do momento certo. Dizia assim, não, eu sei que eu preciso aprender a vender, deixa só passar a pandemia, deixa só falar com meu sócio, deixa só eu voltar de férias, deixa só. Então ele falava muito da gente começar antes de estar pronto. Você tem que criar o desejo ardente e já se coloca em movimento. Como que eu, Arthur, posso abordar melhor uma pessoa que está próxima de mim? Que eu sei que é um empresário que é bom naquilo que faz, um cara que está comprometido de crescer, mas ele ainda não tem essa competência, talvez não seja nem claro para ele ainda. Como que eu posso... Ele não despertou esse desejo ardente, esse entusiasmo de venda. Como que eu, Arthur, posso ajudar esse cara a despertar nele? Eu sei que a motivação é interna, mas como que eu posso, de repente, tentar inspirar essa pessoa? Que abordagem eu posso usar para ajudar esse cara a ter um pouco mais de entusiasmo e se mover para um treinamento como esse, se mover para uma capacitação? Quando a pessoa é um empresário... Vou contar um pouquinho o caso do meu pai. Meu pai tem 20 anos de empresa, você conheceu ele. Sim. E o tempo todo ele esteve no chão de fábrica, né? Extremamente operacional, diretor de operações mesmo. E havia uma equipe, existe uma equipe de vendas. Então, foi bastante tempo para eu conseguir influenciar meu pai para que ele quisesse fazer o treinamento. Mas quando foi que eu consegui virar essa chave nele, que ele falou, eu quero aprender isso. Eu falei, pai, como que você vai ajudar a sua equipe a melhorar as conversões, a ter uma melhor performance, se você não se propõe a fazer ou a aprender para poder ajudá-los nisso? Então, quando a pessoa é empresário, a gente espera que ele tenha uma equipe. Se ele não tiver, a gente planta o sonho nele de crescimento. Você vai ser sozinho nesse tamanho a vida toda? Se a pessoa disser que quer, a gente sabe que ele não tem um desejo ardente, ele não está preparado ainda, né? A cabeça dele está na zona do conforto. O Napoleão Hill, aqui no Mais Perto que o Diabo, até fala que ele está no ritmo hipnótico, né? Então, não existe a possibilidade dele trazer tanto valor a isso. Ele vai dizer, não, isso não é para mim, isso é para fulano. Agora, quando ele é um empresário que a gente entende que ele quer crescer, que ele está ali, está se dedicando, está se esforçando, você fala muito bem isso quando você tem um produto, mas não está vendendo, mas não está lucrando, mas não está crescendo. Show! Então, quando ele responde sim a qualquer uma dessas perguntas, ele está aberto. Ele está pronto para poder dar um passo além e entender um pouco mais. Porque eu acho que o empresário, assim, é um sentimento que eu carrego comigo, que o empresário ele já é um ser diferenciado, né? Então ele tem uma motivação,
específica e o Napoleão Hill escreve para nós, que somos empresários. Ele não escreve... As outras pessoas podem se beneficiar? Pode. Mas o público-alvo do Napoleão Hill somos nós, empresários. Então, quando a gente tem esse desejo ardente de entregar um serviço público através de uma prestação do que a nossa empresa faz, né? Um serviço público, eu digo que nós temos um contrato social. Ou seja, nós temos um contrato com a sociedade que nós vamos entregar determinado produto ou serviço a um preço justo, né? Então, quando a gente faz esse contrato, a gente tem um desejo ardente ali de entregar à população algo que nós genuinamente queremos fazer. E aí sim, aí quando a pessoa diz, olha, eu quero crescer, então fica muito mais fácil trazê-lo para aprimorar um pouquinho desse processo. Mas voltando lá naquele vendedor, Arthur, aquele que é muito entusiasmado e tal, Perfeito, o foguete, Uhum. Ele tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de autoestima. Porque a gente conhece muitos vendedores, e isso vem um pouco da estigma do segmento, que eles não deixam o cliente falar. E a grande beleza nas vendas não está nas respostas, e sim nas perguntas que nós fazemos para os nossos clientes. Então, o vendedor bem-sucedido, ele é aquele que se interessa genuinamente pelo cliente e ele faz perguntas. Ele quer entender para que você precisa dele. Eu lembro até hoje, no jantar que nós estivemos com o Jamil, que você me deu a oportunidade de conhecer esse mestre, e a primeira coisa que ele me falou, e ficou muito gravado para mim, assim, muito forte, que foi trazido exatamente do Napoleão Hill, foi: diante de pessoas grandes, faça perguntas profundas. Aquela pergunta interessada, né? Aquela pergunta de buscar compreender o universo do outro. E quando a gente está perguntando para o outro, ele está se ouvindo e está buscando clareza, até esse momento, como você falou, dele reconhecer: cara, acho que eu preciso de ajuda. Aí ele mesmo se abre. Seria mais ou menos por aí? E aí a mágica acontece, né? Depois você pergunta, aí você entendeu, né? Nossa, eu acho que eu posso te ajudar. Perfeito. O que você acha disso aqui? Aí, pá! Pronto. Você sabe que eu aprendi com um dos meus primeiros mentores, se não foi o primeiro, o Ryuji, e ele usava uma técnica de 3 segundos, que hoje é muito, muito conhecida. Então, ele estava num processo de negociação e ele fazia silêncio. Então, ele nem perguntava. O silêncio dele era o suficiente para a pessoa se questionar, aprofundar. Então, assim, esse olhar de apreciação, esse olhar de interesse, sabe? Quando o cliente está te falando, você não dá uma palavra, você olha para ele, acho que não, né? Ele mesmo já responde, a coisa flui, sem pressão. Você falou uma coisa importante dessa coisa da empatia, né? Do entusiasmo, de transferir isso para outra pessoa. Maravilha. Eu comparo muito esse processo de relação. Vou fazer uma comparação aqui, vamos ver se a turma me acompanha. E, gente, se eu viajar demais, vocês me puxam aqui para baixo. Mas quando... imagina um homem e uma mulher, um casal, né? E eles vão para um relacionamento, geralmente pouco tempo antes ali do casamento, até mesmo no dia do casamento, a noiva vira para a melhor amiga e fala assim: olha, ele é assim, 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 mas deixa só ele dizer o sim lá no altar. Na hora que ele casar, eu mudo ele. Ó, vai acabar. Depois que ele casar comigo, ele vai ver que comigo a coisa é diferente. Vai acabar o futebol na quarta-feira com os amigos, acaba o shopping depois do trabalho, vai acabar esse negócio de ficar andando de cueca dentro de casa. Vai acabar. Na hora que eu casar, ele muda. E do outro lado, tem o noivo, que está falando também com o melhor amigo dele: ó, meu padrinho de casamento está aqui assistindo a gente. E aí o homem fala com o melhor amigo dele, fala assim: cara, tomara que ela não mude nada. Ela é tão maravilhosa. Eu quero essa tranquilidade que ela não mude. Tomara que depois que a gente case, que ela não mude nada. Assim, a mente do homem tem uma programação, tem todo um histórico, né, de memória genética dentro disso. Mas a mente do homem está torcendo para a mulher não mudar nada, e a mulher que está casando, ela está jurando de pé junto que ela vai mudar o cara. E aí essa relação começa a ter... Esse meu primeiro mentor, ele tinha uma frase que ele falava assim: casamento é uma grande sacanagem. Por quê? Porque antes do casamento não dá tempo de você alinhar todos os combinados. Tudo, né? Você faz mais ou menos um combinado. Mas quando chega no casamento tem um monte de expectativa de um lado, expectativa de outro. Como fazer essa relação dar certo. Agora eu vou voltar para o planeta Terra aqui, que eu vou demais. Voltando para o planeta Terra, Rosana, nesse modelo, muito bom. Voltando para o planeta Terra, eu observo a maioria dos treinamentos que a gente vê aí no mercado, e treinamentos de capacitação em venda também não me parecem muito diferentes, que a promessa é: cara, na hora que você entrar, eu mudo você.
E o cara que compra o treinamento, ele fala assim, cara, eu quero o resultado, mas eu não quero mudar. Então tem uma relação onde a noiva é a empresa que está oferecendo ali o treinamento, fala, vem que eu vou mudar você. E o cara que está entrando, ele fala, eu quero a relação, mas eu não quero mudar. Como é que hoje na Mastermind, vocês como a maior organização de capacitação de liderança da América Latina, como é que vocês fazem essa relação dar certo para ter criado uma organização tão grande? Como é que vocês fazem essa relação dar certo? Não, o Arthur é incrível, né? Ele vai lá no Marte, volta, aí termina com a pergunta, até engasgar para responder. Mas que oportunidade que você me deu, Arthur, de explicar algumas coisas que a gente sabe que são diferenciais. Mas primeiro eu quero falar dessa questão da expectativa, né? Quando um tem uma expectativa muito alta, é porque o outro geralmente vendeu muito bem a ideia. Só que ele não vai conseguir entregar, porque a gente sabe que existe ali uma relação que duas pessoas precisam conseguir equilibrar ao longo da vida. Então, as perguntas movem os próximos lances, né? Fazer perguntas, interessar-se genuinamente pelo parceiro, que nesse caso é o cliente, né, do outro lado, que se pensar no casamento como um negócio, gente, não me entendam mal, tá? O casamento, ele pode sim ser uma empresa muito bem sucedida, eu sou sócia do meu marido e a gente trabalha bem e vive muito bem. Né? O Arthur também é sócio da Nícia e trabalham bem e vivem muito bem. Ou seja, o casamento é feito para dar certo, é a gente que não faz as perguntas na hora certa para poder alinhar as expectativas e atender, né, o nosso cliente bem atendido. Perfeito. Agora, desse lado do treinamento, a gente tem alguns cuidados que a gente toma em relação a quem vem. Por exemplo, a gente faz uma consultoria prévia para os treinamentos presenciais, são treinamentos de uma carga horária maior, para entender a expectativa da pessoa e explicar muito bem qual que é o processo que ele vai passar. Porque se a pessoa não tiver afim, se ela estiver dentro do quadradinho dela lá da zona de conforto, vai ser ruim para ela e para nós. E nós acreditamos na relação ganha-ganha. É bom para você e é bom para nós. Você vai ficar satisfeito, vai falar bem da gente, né? A gente vai impactar na sua vida e você vai ter seus resultados. Assim, funciona bem. Então, a gente faz a consultoria, a gente trabalha muito com indicações. Muito, 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 muito. É difícil você ver a captação nossa no marketing digital, assim, não tem nada contra, não é isso. Mas é porque a gente sabe que essa estrutura comportamental, ela tem uma questão de confiança muito forte. Então, a gente valoriza muito o nosso processo de indicações, ele é bem estruturado para isso. Ao longo do treinamento, a gente faz vários checkpoints para entender como é que a pessoa está. Os instrutores fazem mentoria individual. Nós temos apoiadores que ligam para saber se a pessoa está bem, se ela está aplicando o conhecimento que ela está recebendo. Então, a gente consegue ir aferindo. E, no final, se a pessoa passou por tudo, fez todas as atividades, foi em todas as aulas e ainda disse que o treinamento não fez diferença na vida dela, a gente devolve o dinheiro. Perfeito. Não à toa vocês têm mais de 98% de satisfação entre os clientes de vocês. Exatamente. Nós já treinamos mais de 100 mil empresários no Brasil, né? Todas as franquias da Mastermind. E o nosso índice de satisfação é muito alto, porque a gente joga com uma verdade, né? O nosso método está há 100 anos sendo testado, desde que Napoleão Hill começou a publicar, né, as metodologias. A Mastermind funciona há mais de 20 anos aqui no Brasil, então a gente tem aí uma segurança e uma certeza, uma assertividade do nosso método. Então as pessoas realmente podem ficar muito tranquilas de que todos os instrutores são muito bem preparados para conduzir essa transformação, se a pessoa quiser. Perfeito. Se ela não quiser, não há milagre também. Perfeito. Eu tenho certeza que a turma que está acompanhando, a gente está falando muito do universo de Napoleão Hill e da Mastermind, porque está dentro desse cenário, até para vocês conhecerem um pouco dessa ferramenta e como é que funciona esse universo. Mas tudo que a gente está dizendo aqui, gente, é só transportar para a empresa de vocês, para o segmento de vocês, que é exatamente igual. Né, estabelecer os critérios negociáveis e inegociáveis, tipo, ó, isso aqui nem adianta me pedir porque eu não vou fazer, ó, isso aqui você pode contar comigo, e criar os checkpoints, que eu até anotei aqui, os pontos de checagem para saber, e aí, tá tudo bem? Na PNL tem muito isso, né, de não dizer para a pessoa assim, eu te amo. Você pergunta para a pessoa, você se sente amada por mim? É completamente diferente. Que eu digo para minha esposa, ó, eu te amo. Ela fala, né? Mas você dizer que me ama não tá mudando nada na minha vida. Mas quando eu pergunto, você se sente amada por mim? Ela fala, foi legal você falar sobre isso.
Você dá Senta a aí que nós vamos oportunidade conversar agora. da pessoa te dar um feedback de coração, né? Um feedback genuíno, Exato. que é uma das grandes ferramentas da liderança. Você realmente pedir feedbacks que possam ser dados. Porque uma coisa é você falar assim, e aí, você gostou da minha apresentação? Foi boa, né? Exato. Outra coisa é, se eu pudesse melhorar alguma coisa na minha apresentação para que as pessoas compreendessem melhor a mensagem que eu quero passar, o que você acha que eu deveria colocar? Legal. Pronto, aí você tem o feedback genuíno, né? Muito bom, perfeito. E imagina que você tá lá, vou de novo para as turmas, porque a Ai, turma vai Jesus. se assemelhar muito a equipe que a gente às vezes, né, muitas vezes os empreendedores têm aqui, ou mesmo as empresas que sejam equipe, né? Dá para olhar isso, dá para fazer esse olhar para dentro com compaixão aí para poder crescer. Mas imagina que você está lá na sua turma, montou a turma incrível, lotou e tem um camarada que é o cara, é o foguete lá de cima. É o foguete que a gente falou lá na pergunta anterior. O cara nasceu para isso, está sendo destaque, inclusive está inspirando as outras pessoas, virou exemplo para a turma, carismático, gentil, prestativo, empático. Só tem um pequeno detalhe. Você descobre que o que ele vende está desalinhado com os princípios e os valores da Mastermind. Você descobre, sei lá, que o cara vende é ilícito, que ele vende um produto que vocês sabem, que já está cientificamente comprovado que faz mal para a saúde das pessoas, e etc. Mas todo mundo adora o cara. O cara, assim, em termos de vender, ele está nadando de braçada. Como que a filosofia do Napoleão Hill pode ajudar a conduzir esse tipo de situação? Gente, eu sei que eu dou essas voltas, faz parte do meu jeito de fazer, mas imagina na sua empresa, ou às vezes você está até com um cliente, Sim. e o cara te paga bem, o cara é simpático com você, empático, gentil, prestativo, etc. Mas você descobriu que o cara está numa área mais ilícita, etc. Como é que você conduz isso? Trazendo para a turma da Mastermind, como que a filosofia do Napoleão Hill pode ajudar a conduzir esse tipo de situação? Essa é uma pergunta extraordinária e é muito bom para que a gente repense as nossas relações comerciais, que elas não são só isso, porque quem caminha com você diz muito de quem você é, né? Então a gente como marca precisa ter cuidado também com qual a marca você vai botar do lado da sua. Quem vai assinar do lado do seu nome, né? E eu me orgulho muito aqui no Espírito Santo, gente, quando eu falo pela franquia do Espírito Santo e pela minha sociedade lá em Massachusetts, a gente... Mas é um sentimento geral. A gente toma muito cuidado com isso, né? Porque se representar uma pessoa como Napoleão Hill, né, uma marca como a da Fundação, ela realmente é uma responsabilidade, é uma honra, mas também é um dever, né? Então, assim, Arthur, indo direto ao ponto no que ele diz assim, lá, no Quem Vende Enriquece, fala no Quem Pensa Enriquece, fala no Quem Convence Enriquece, todos os livros ele fala. Você precisa ter algo, primeiro que você se orgulhe, e depois que as pessoas tenham necessidade. Esses dois pontos são fundamentais. Então, existem momentos no treinamento, e os instrutores são bem preparados para isso, principalmente no treinamento de vendas, que é necessário perguntar: você se orgulha do produto que você vende? Perfeito. Você usa? Né? Você venderia isso para seus filhos? Então, essa relação de moral que tem que vir por parte do vendedor, porque assim, nós de jeito nenhum vamos intervir na decisão que a pessoa tomou para o negócio dela. Mas nós vamos fazê-la pensar se aquilo que ela faz é bom, ajuda, é do bem, né? E resolve o problema das pessoas. E por isso ela vai ser bem remunerada pelo que ela faz. Porque ela resolve um problema genuíno. E daí nós temos várias culturas de organização nesse modelo mastermind de aliança de mentes que dizem isso o tempo todo. É o Rotary, é a maçonaria, é o BNI, né? Não é só Napoleão Hill. Napoleão Hill foi lá e sintetizou aquele pensamento que montou essa nação que era os Estados Unidos naquela época. Então ele trouxe o inconsciente coletivo das pessoas de sucesso para dentro de uma metodologia. Portanto, várias organizações têm esse modus operandi, né? Se eu fizer algo que for bom, que
for verdade, que a prova quádrupla do Rotary fala isso, né? Que eu me orgulho de fazer e que seja de bem, eu vou ser bem remunerado por isso, né? O universo vai me remunerar de volta. No caso do empreendedor, você vai vender bem, você vai ter lucratividade. No caso do ser humano, você vai ter aquilo que você deseja, né? As suas aspirações. Então, as coisas meio se confundem, mas está tudo conectado com essa energia que a gente emite. Legal. Do nosso pensamento positivo, né? Que a física quântica agora está contando, que Napoleão Hill já está falando, tem 120 anos, né? Perfeito. Eu ouvi esses dias de um cara que também é fã do Napoleão Hill e que muita gente desconhece essa vertente empreendedora dele, que é o Will Smith, o ator, né, americano. Sim. E ele falava o seguinte, que a única constante na vida é a verdade. Você fala, uma hora ela vai aparecer. Então, sim, também tem muito isso de, talvez, e eu sei que na Mastermind isso é claro, porque eu já desenvolvi alguns trabalhos para vocês, de deixar claro também a política. Quando você citou o BNI, me veio na hora, assim, eu ouvi uma vez do Rodrigo de Bernardi, e ele falou, a própria política do BNI blinda essa pessoa, porque ela não vai estar num ambiente confortável, com o tempo todo os nossos valores estarem gritando diante dos valores dela. Então, a gente está dizendo, você tem que ser leal com o seu parceiro, você tem que ser honesto nas suas transações de negócio, você tem que entregar um produto de qualidade. E aí, ele está ouvindo aquilo ali, ele mesmo vai se afastando, e afastar também é investir. Ou se convence. Ou se convence ou desperta, claro. Desperta, porque às vezes, muita gente quer fazer as coisas certas do jeito certo, mas elas não encontram forças para sair daquele modus operandi, do ritmo hipnótico. Perfeito. Tá em transe agora, ali, né? E dogmatizado, ele acha que é só aquele jeito que dá certo. Faz muito sentido isso que você falou. Faz muito sentido. Aí, na hora que ela encontra um grupo que está performando e que está fazendo a coisa naquilo que ela entende que são padrões morais adequados, ele fala, poxa, eu posso estar lá também. Perfeito. E aí ele... a gente falou lá no encontro, no Prosper Day, sobre o exemplo do Napoleão Hill de mudança, né? Que ele foi de menino rebelde ao cara que escrevia discurso para o presidente americano. Eu não sei se foi do Woodrow Wilson, que ele era o cara que redigia os discursos. Ele foi assessor dos dois Roosevelt. Que show! Então, a mudança acontece, e a mudança veio quando bateu lá no sentimento, né? A madrasta dele falou, olha, talvez você seja a pessoa mais inteligente do mundo e o mundo só não está sabendo lidar com a sua inteligência. Aí caiu a ficha, ele transformou, faz muito sentido o que você falou. Cara, muito legal, muito legal. E ensinamentos que estão aí há mais de 100 anos, né, pra gente. Não dá pra pessoa dizer, nossa, não tem nada que me ensine. Hoje está tudo disponível. E aí eu vou encaixar a próxima pergunta dentro disso. Sim. A gente está falando, né, Napoleon Hill Foundation, estamos falando aí de mais de 100 anos, de um cara que escrevia discurso para o presidente americano, do cara que mapeou ali as formas do Henry Ford, do o Fireson, Thomas Edison. Thomas Edison, muito legal. E aí Rockefeller, pode ficar um pouco, Firestone, né? Pode ficar um pouco aquela impressão de, mas nesse mundo que a gente está vivendo hoje, está imerso em tecnologia, robô, inteligência artificial, toda hora alguém dizendo, olha, o computador vai substituir o ser humano, funil de vendas tudo automatizado, HubSpot, todas essas ferramentas. O que faria alguém acreditar que um método que foi criado há 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, ainda pode ser a base de crescimento para o seu sistema de vendas? É impressionante, Arthur. Eu pensei muito sobre isso esse tempo de pandemia todo, porque a gente precisou modernizar, todas as empresas precisaram investir um pouco mais em tecnologia, entender um pouco mais de tecnologia, para conseguir trabalhar melhor, né? Porque o tempo ele ficou escasso para todo mundo, né? A pressão por tempo ficou muito grande. E da mesma forma que a gente aprendeu a ter mais intimidade com a tecnologia, nós sentimos mais falta do contato. Então tem uma coisa que a máquina, os sistemas, a tecnologia, ela sempre vai nos ajudar a entender o comportamento, minerar dados, isso é importante, a gente tem que aprender, a gente que é empresário precisa aprender, organizar informações, entender comportamento, isso tudo a gente precisa aprender, principalmente quando a gente trabalha com a venda em escala, né?
o mercado business to customers, que você precisa entender o comportamento do seu consumidor, porque você não consegue falar com ele diretamente, né? Você vai fazer isso através da propaganda, você vai fazer isso através de um telemarketing, enfim, você vai tentar, né, chegar, né, pelas redes sociais. Existem pessoas que compram carro pela internet. Eu já fiz simulações várias vezes pela internet. Mas na hora de decidir de fechar, eu precisava ir lá sentir o cheiro do banco, eu precisava olhar no rosto, nos olhos do vendedor, para entender, né, as coisas que não estão escritas. Porque todo ser humano gosta de ser encantado, de ser envolvido. Não vou dizer de ser convencido, mas de ser bem tratado. E a venda relacional, ela é uma venda que te traz prazer e te traz resultados muito melhores também, né? Você não é um cliente fiel comprando pela internet. A Apple não vende a maior quantidade de equipamentos dela pelo site, é na loja. Por quê? Se ela tem o melhor sistema de atendimento ao cliente do mundo, por que ela não vende mais pela internet, então? Será que é por conta ainda do é jeito? determinante, né? Será que é por conta da experiência? Será que é por conta de ter um humano ali olhando para você e tentando entender o que você precisa, né? Querendo resolver o seu problema? Então, eu acredito nisso. Nós trabalhamos com essa venda que tem o valor agregado mais alto, né? Então, o prazer que a pessoa tem em tomar aquela decisão, para mim, ele é um prazer histórico, tá? Não tenho nada fundamentado em relação a isso, mas acho que depois de alguns anos de instrução, a nossa experiência já nos fundamenta. Mas eu entendo que essa coisa do comprar, ela vem aí desde lá do tempo das cavernas, né? Que você não podia carregar as coisas porque você precisava se mudar, então não adiantava você querer carregar o martelinho que você acabou de construir, porque ele era pesado e tal. Então a gente tem um apego àquelas coisas que realmente têm importância na nossa vida. E essas coisas a gente não compra simplesmente por comprar. A gente estuda, a gente verifica, a gente quer conversar com alguém. Então, uma das 10 profissões do futuro, né, que saiu lá na lista lá ai meu Deus, foi no Fórum Econômico Mundial, é a de vendedor. Ó, que legal. Então, aí já não sou eu que estou dizendo, aí é o Fórum Econômico Mundial, por quê? Porque as pessoas querem se relacionar, elas querem confiar, elas querem ter esse contato. Mesmo que seja você daí e eu aqui, eu preciso ver que você está prestando atenção no que eu estou falando e que você está entendendo e tentando buscar uma solução para mim. Né? Isso faz diferença. E máquina nenhuma consegue genuinamente ter o sentimento de ajuda. Ela pode até ter toda uma programação para isso, claro, né? Você tem inteligência artificial, é incrível, você faz a pergunta, o robô te responde. Mas sentimento o robô não tem, e você sabe que não tem. E quando aquilo realmente é importante para você, a outra pessoa se espelha e você cria essa sintonia. Isso é um pouco da minha verdade, tá? É o que eu acredito. Eu comparo muito... Desculpa, te interrompi, desculpa. Não, pode falar. Só veio um insight, eu comparo muito quando os portugueses vieram para o Brasil e eles começaram a fazer o escambo ali, fazer as trocas com os índios. E enquanto estava trocando espelhinho, enquanto estava trocando roupa e tal, o índio estava encantado e etc. E aí o português falou assim, agora você vai trabalhar para mim, sem eu te pagar nada. Tentaram escravizar os índios, e ele falou, não. Aí não. Só até ali. Enquanto é uma coisa menor, talvez essa questão dos valores, dos princípios, não tenham sido tão questionados. Mas quando entrou com uma coisa de alto valor, quando ele começou a falar de vida, aí falou, não, agora é outro nível de discussão. Então, se eu quiser comprar sei lá, um carregador para o meu iPhone, talvez eu tope comprar pela internet direto. Sim. Mas se eu quiser decidir na troca se vale a pena ou não, eu vou gostar de ter um consultor, porque muda o jogo, né? A venda de alto impacto, a venda de alto valor, ela tem esse... Muito legal, muito bem. Ela muito é bem diferente. colocado. E às vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer. E ele precisa tomar uma decisão. E essa decisão, às vezes, você entende disso tanto quanto nós. Essa decisão, às vezes, ela
ela é muito emocional, ela é resolvida aqui, né? No sistema límbico. Você vai decidir pela cor. Como é que o robô vai te ajudar a decidir pela cor? Sim. Você tem 2 carros iguais, um é vermelho e outro é azul. Maravilha. Ele vai te perguntar qual que você prefere. Estatisticamente falando, as mulheres compram carro vermelho, portanto, se você é mulher, você vai gostar do carro vermelho, leve carro vermelho. Poxa, nós estamos aqui conversando há meia hora, será que você não consegue me ajudar a decidir a cor do carro? Né? Boa, boa. Só para eu lembro que eu fui pouco. comprar o meu... quando eu fui comprar o meu primeiro SUV, o primeiro SUV ninguém esquece, o vendedor, mas ele distribuiu de cima e embaixo todas as características do carro, Hill Park Assistance e tal, e ia falando e tal. Eu falava, meu amigo, eu posso andar no carro, eu só quero andar no carro. Deixa eu dar uma voltinha. Só me deixa andar, eu não quero entender do carro, eu só quero andar. Eu compro o carro da seguinte maneira, se ele é lindo, se ele é relativamente econômico e se eu gosto de andar nele. Só isso que eu preciso, não preciso do resto. O resto, se ele me quebrar, para mim tá bom. A gente sabe que são aí 9 padrões comportamentais diferentes, né? Então, um vendedor treinado, ele consegue fazer a sintonia com o cliente até nesse ponto, entender se é um cliente que decide mais na emoção, se é um cliente que decide mais nos números, nos benefícios. Um vendedor bem treinado consegue direcionar o relacionamento da venda para aquilo que o cliente quer ouvir. Né? Você tem trocentos milhões de benefícios aquele carro. Você não vai ficar o dia inteiro vendendo carro, porque você também precisa economizar o seu tempo e o tempo do seu cliente, senão a venda desanda. Mas se nos primeiros 10 minutos você investir em entender quem é aquela pessoa que está ali com você, os próximos 30 minutos você vai investir para fechar o negócio. E não para correr o risco de a pessoa falar, eu vou pensar e depois te aviso, né? Então, são 10 minutos, 15 minutos ali que podem custar o fechamento da sua venda, porque você não se dedicou a entender quem é aquele ser humano que está ali por trás. Gente, o tempo vai voando. Tá perfeito, Juliana. Eu fico aqui assim, o tempo tá voando. Eu queria ter mais lives aqui, a gente tem que repetir. Eu mandei. Vou fazer mais. Eu fiz uma lista aqui. Agora que fizemos a primeira, a gente vai fazendo mais. Fiz uma lista aqui grande, não vai dar tempo de perguntar tudo, claro. Mas eu não queria deixar passar uma pergunta, tem algumas aqui bem interessantes. A gente, claro, pode. Depois a gente vai marcar outros encontros, não falta assunto quando a gente bota Mastermind na jogada. Porque a gente está falando com especialista e é fácil falar daquilo que você conhece, daquilo que você domina. Mas eu queria fazer uma pergunta... Né? Porque ambos amamos vendas, então... Eu queria fazer uma pergunta... Queria não, né? Vou fazer uma pergunta que ela bate muito para mim por ser fã da Mastermind e que está alinhado com os meus valores. Então, hoje, nesse segmento que a gente está, nessa parte de educação empreendedora, a gente está ajudando os empreendedores a compreender melhor o mundo, compreender um pouco mais os seus sistemas de vendas, como levar suas empresas para frente. E hoje a gente sabe que a Mastermind é uma marca registrada, né? A Mastermind é uma organização que tem uma estrutura específica de funcionamento, mas vou te confessar, Juliana, não sei se você tropeça nisso na mesma frequência que eu, e até mesmo por eu estar no mercado de mentoria, então isso é muito normal. A gente vê as pessoas falando, não, fulano está no meu grupo de Mastermind, fulano está no meu grupo de Mastermind, esse cara não é chancelado, ele não faz... Eu não estou dizendo que é por maldade, mas às vezes a pessoa leu Napoleão Hill, ou ouviu falar de Mastermind, como, né, a mente mestra, a soma das partes, né, é sempre maior do que... Então, hoje, o que você poderia trazer nesses últimos minutos que a gente tem aí? O que você poderia trazer de clareza para a gente sobre assim, o que efetivamente diferencia um treinamento da Mastermind marca registrada, dessa organização, para o que, em geral, outras pessoas estão chamando de grupos Mastermind aí pelo caminho? Eu não estou dizendo que um é melhor ou pior, estou só buscando assim, o que você pode dizer tecnicamente, ou, né, dentro do seu sentimento, que efetivamente diferencia Mastermind do que tem hoje disponível aí no mercado, no segmento. Uhum. Bacana. Isso é muito legal, você abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco disso e explicar, né? Mastermind é uma marca registrada e o que nós fazemos em todos os nossos treinamentos é ensinar os líderes a formar o seu Mastermind, inclusive. Por quê? O que é uma empresa de sucesso, Arthur?
É uma empresa que você tem ali um líder, geralmente é um sócio, um dono, um acionista, alguém muito influente, que tem uma equipe junto com ele. São pessoas de confiança, que têm o mesmo sentimento né, de crescimento, que usa a sua criatividade a favor da empresa, que tem foco naquilo que quer chegar. Ou seja, uma empresa próspera hoje é uma empresa que conseguiu formar o seu mastermind internamente. Nós ensinamos as pessoas a formar o seu mastermind no nosso treinamento Mastermind Lince, que é o treinamento de liderança. Legal. A pessoa é o primeiro contato que ela tem com o pensamento de Napoleão Hill, com as 17 leis do sucesso, que ela vai entender a importância de você viver em mastermind, em aliança de mentes, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, no seu grupo de futebol, com todas as pessoas que te rodeiam e que você quer que cresça junto com você. Né? Afinal, uma aliança de mentes, um mastermind, é um grupo que tem ali, uma equipe que tem ali no seu cerne um objetivo principal bem definido e que vão fazer de tudo para realizar. Ou seja, existe um desejo ardente em comum. E as pessoas vão crescer ali junto. Então, quando a gente fala do Mastermind Lince, a gente ensina o líder a formar o Mastermind dele. Então, o que as pessoas entendem do Napoleão Hill? Eu acho muito legal, porque, assim, ele fica conhecido e eu penso que o Napoleão Hill está aí para fazer bem para todo mundo. Se as pessoas entenderem com mais clareza o que ele diz em relação a isso, elas vão ter mais proveito. Então, quando você se envolve num mastermind, a princípio você tem um objetivo principal bem definido. Existe um líder e ali você vai, né, construir um caminho para chegar num determinado resultado. Só que Napoleão Hill fala de masterminds para a vida toda. Você não paga para entrar no mastermind. Você não paga para estar naquele grupo assim, né? Você cria essa aliança e essa aliança vai... Um grande mastermind conhecido era do Ford, era o Henry Ford, o Rockefeller e o Thomas Edison, Firestone e Ford. Né? Que eles se reuniam a cada 3 meses para planejar o futuro. Então, isso é muito poderoso. Um mastermind bem formado é muito poderoso. Os grupos, eles são muito legais, é legal, tem ajuda mútua, é bom, a gente deve se unir em grupos, mas entender o conceito antes para que esse grupo caminhe fortemente ao longo de décadas. Né? Perfeito. Isso é o que Napoleão Hill queria. É isso que ele deixou, né? No legado dele. Hein, Juliana, olha, vamos respeitar aqui o tempo do Instagram, já vai acabar, mas eu não quero deixar acabar sem antes te agradecer muito a presença. Gente, sigam a Juliana, se eu não me engano é @JulianaPradoCosta_, muito conteúdo. Juliana, eu vou terminar aqui agradecendo a você e fazendo o nosso protocolo, como a gente termina nossos conteúdos da comunidade, que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos, não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem. Juliana, obrigado mais uma vez. Gente, ó, beijão para todos vocês. Grande abraço. Vamos em frente. Vamos em frente.